Olá, compatriotas, tudo bem com vocês? Vamos bater um papo aqui na cozinha da minha casa mesmo, rapidinho, e sintam-se convidados a tomar um café comigo após este vídeo. Bom, gente, dentro da nossa bolha nacionalista, o assunto do momento vem sendo o trabalho do Rômulo Maia junto ao Duplo Expresso, e muitas pessoas me perguntam o que eu acho do trabalho do Duplo Expresso, o que eu acho do Rômulo Maia, uma figura um tanto quanto polêmica, e o que eu acho do caso Banestado, que está sendo aí citado assiduamente pelo Rômulo Maia. Muitas pessoas me questionam porque a gente está preso dentro de uma bolha que vem crescendo, mas que é uma bolha. E quem me segue, geralmente segue o Felipe, segue o Duplo Expresso, enfim. As pessoas estão todas ali ligadas com os seus seguidores, etc e tal. Então é natural que as pessoas me questionem muito sobre o Duplo Expresso, até porque eu fui comentarista do Duplo Expresso. Eu fui uma comentarista eventual por uma opção minha, porque o Rômulo queria me colocar como comentarista fixa durante a semana. Mas eu, que tenho outras coisas aí para fazer na vida, e a minha vida é uma correria, e vocês sabem, eu tenho filhos, tenho gatos, e não dá para assumir um compromisso pontual dessa forma. Portanto, eu participei desde o ano passado, eventualmente, mas com boas participações, das quais eu gosto muito, e coloquei no meu canal, e enfim, uma interlocução maravilhosa com o Rômulo. Não me arrependo, foi muito boa, a sinergia entre nós era flagrante nas minhas participações. No entanto, durante a pandemia, houve uma contradição de posicionamento em que o Rômulo não aceitou o posicionamento, o meu posicionamento, o posicionamento do Felipe Quintas, e também do comentarista João de Ataíde. E nós, vocês sabem, quem nos acompanha, nós tivemos um posicionamento fora do senso comum, polêmico, sim, assumimos a responsabilidade disso, fomos muito atacados, mas, na minha opinião, o posicionamento do Rômulo, como o Rômulo lidou com aquele episódio, foi um tanto quanto contraditório ao próprio propósito do programa e à própria personalidade do Rômulo. A minha última participação no Duplo Expresso foi com o Felipe Quintas sobre a quarentena, a pandemia, a cloroquina, etc e tal. Até então eu não tinha percebido alguma atenção maior do que ao próprio programa em si, já que tínhamos posicionamentos contrários. Mas algumas pessoas disseram que não gostaram do posicionamento do Rômulo, como ele lidou ali, que ele acabou não deixando Felipe falar, eu falar, enfim. Pessoas não gostaram da forma como o Rômulo Maia coordenou, moderou aquele debate. Eu cheguei a fazer um post falando que, pra mim, estava tudo bem. A gente lida o tempo todo com opiniões contrárias. Isso faz parte do nosso trabalho, lidar com o contrário. Mas uma semana depois, se eu não me engano, uma semana depois, o Rômulo teve um posicionamento assim bem ambíguo, bem hostil. Eu vou usar essa palavra, hostil, a nós, principalmente ao Felipe e o João de Ataíde, que foram os citados por ele, dando ao entender, nas entrelinhas da sua fala, de que nós estávamos sendo irresponsáveis. E quem nos acompanha sabe muito bem que irresponsáveis nós não somos. Se nós tínhamos esse posicionamento, um posicionamento que não é de causar espanto a vocês. Afinal de contas, nós divergimos das diretrizes do protocolo da OMS, da ONU, dessa narrativa hegemônica da ciência, que não é neutra, que tem um lado, e este lado é o imperialismo. Então, muito natural que algumas pessoas da nossa bolha, e tem várias pessoas da nossa bolha, tenham tido um posicionamento
com relação à pandemia, diferente de outros tantos nacionalistas. Isso criou uma tensão muito grande entre todo mundo, mas a gente se entendeu. No entanto, com relação ao duplo, nós resolvemos nos retirar. Não foi nada assim articulado entre a gente, deliberado. O Felipe saiu, o João de Ataíde saiu, eu resolvi sair, porque não tinha mais ambiente. Com relação a mim, eu nunca mais citei o Rômulus Maia e acompanhei muito pouco o duplo a partir de então. Por uma questão da minha vida, uma questão pessoal, o meu foco é outro e porque eu também já não fazia mais parte daquele propósito, daquele projeto do duplo. Admiro muitos comentaristas do Duplo Expresso, Nildo Ourix, Angélica Lobato, entre tantos, mas assisto muito pouco, tá? E não vou também aí só porque eu me retirei, só porque houve uma contradição entre o Rômulus e a gente. Eu não vou dizer que aqueles que falavam sobre o Rômulus, detratavam o Rômulus e detrataram para mim, inclusive, quando eu fui inclusa a comentarista do programa, eu não vou dizer que eles têm razão e que agora, não, eles estão certos, o Rômulus é isso, o Rômulus é aquilo. Seria, assim, muito mesquinho da minha parte se eu fizesse, tá? Vocês viram a participação do Pepe Escobar? Quem não assistiu a participação do Pepe Escobar no 247, a última participação do Pepe Escobar no 247, assistam, porque foi muito boa. O Pepe Escobar deu uma enquadrada no Atush, a partir de 1h20, mais ou menos. Ele deu uma enquadrada sobre o caso Banestado, que o Rômulo está assiduamente trazendo à tona, falando bastante, e o Atush ficou bem desconfortável diante daquilo. Eu não sei se o Pepe Escobar vai ser tão bem visto no 247 a partir de então, mas o Pepe Escobar tem algumas prerrogativas, né? O Pepe Escobar, ele é famoso e merece ser famoso porque é um jornalista maravilhoso, contribui muito para o nosso trabalho na geopolítica, no entendimento da geopolítica. Tanto que o Pepe Escobar teve um posicionamento semelhante ao meu, do Felipe, do João de Ataíde, muito semelhante. E o Rômulus, em momento algum, deu sermão, o chamou de irresponsável, até teve um distanciamento do Pepe Escobar do duplo. Eu pensei que o Pepe Escobar não voltaria mais ao programa devido a isso, mas voltou, e com o Rômulus, e com o Pepe Escobar, o Rômulus agiu de forma diferente. Porque ele é famoso, porque ele é conhecido, ele tem lá o glamour dele, glamour esse que nós não temos, eu não tenho, o Felipe não tem. Então houve sim uma atitude parcial do Rômulus com relação a isso, tá? E pode ser que no 247 também o Atush engula seco essa pressão do Pepe Escobar e, né, em nome da participação que dá muita audiência do Pepe, ele não vai afastar o Pepe Escobar do programa. Todo mundo quer uma interlocução com o Pepe Escobar, isso é verdade. O caso Banestado é importante? Eu tenho uma opinião semelhante ao Pepe Escobar. Eu acho sim que tem que ser investigado, tem que ser colocado à superfície, é importante, faz parte da história do Brasil, tudo isso tem que ser investigado e está linkado com outros escândalos que aí perpassam a história do Brasil. É muito importante, faz parte da nossa pauta, então, falar sobre o caso Banestado. Eu não falo tanto porque o Rômulo já está fazendo um trabalho muito bom, né? E não é o meu foco. Então eu prefiro falar de outras coisas. Eu prefiro trazer a atenção desta bolha para outras coisas. Mas eu nunca dissuadi a galera de seguir o Duplo Expresso. Eu acho que vocês têm que continuar seguindo sim o Duplo Expresso, apesar dessa tensão entre nós, desse problema. Somos seres humanos problematizam tudo, as relações, não tem como a gente desconectar esse lado humano, das relações humanas, do nosso ativismo. E às vezes tem uma contradição de personalidade, né? Acaba que tendo problemas, as pessoas têm o seu ego, têm a sua vaidade. Então, jamais eu disse, parem de assistir o Duplo Expresso, porque é uma porcaria, porque... Não vou ter essa atitude mesquinha com vocês. Eu acho importante, principalmente porque o que está sendo falado faz um link
com a Operação Lava Jato, com as vísceras da Operação Lava Jato, com a participação dos Estados Unidos na formulação da Operação Lava Jato. Os Estados Unidos foram os grandes mentores da Operação Lava Jato, né? E aí tem os seus prepostos, o Moro é um deles, um pau mandado. E a gente sabe muito bem que a Operação Lava Jato foi por interesse dos Estados Unidos. Então tudo isso é muito importante, só que não é o fato mais importante, não é o assunto mais importante. Eu acho que desse nó todo, dessa repercussão toda, não vai sair absolutamente nada, a não ser uma reflexão e conhecimento dentro da nossa bolha, porque fora da nossa bolha isso não é falado, tá? Principalmente a grande mídia não fala, pelo menos até agora não falou. Vamos ver se vai chegar lá, mas não chegou ainda. Fica no pigzinho e fica aí nessas mídias alternativas soltas. Isso é muito importante? Sim, é importante que seja falado, mas não vai dar em nada, essa é a minha opinião, essa é o meu tato com relação a isso, que não vai dar em nada. E que nós tivemos outros tantos escândalos na nossa história que deveriam ser investigados, como a privataria tucana, que são também extremamente... Tem tudo link, né? Uma teia, né? Esse poder que age no Brasil e que corrompe as figuras, as personagens todas envolvidas, ele é um só. Então, se você for linkar Banestado, Operação Lava Jato, privataria tucana, tá tudo... É uma teia. E os personagens de um aparecem em outro escândalo, etc e tal. Por isso é importante ser sabido, ser falado, não deixar o assunto morrer. Tá sempre exumando tudo isso. Mas a gente tem que exumar outros escândalos também. Então eu não acho que o caso Banestado seja grande bomba. E eu também não acho que o Romulus tenha grandes revelações acerca disso. Ele está fazendo o papel dele, ele quer audiência. Então ele transforma tudo isso numa grande repercussão. Mas eu também não acho que ele tenha ali um material bomba e que vai soltar. Não gosto desse tipo de posicionamento para chamar a atenção das pessoas, que a gente vai soltar, e tem aqui, eu vou fazer, cuidado, vai sair, tá saindo. Não, eu não gosto disso, porque é o modus operandi, foi o modus operandi do The Intercept, e nós vimos que o Intercept não tinha porra nenhuma de revelação, de maravilhoso com relação à Operação Lava Jato, ficou só no papo, na goela, ficou só nisso. Mas é lógico que eu não vou comparar o duplo com o Intercept. Não vou. O Intercept é corrompido, todos nós sabemos, não tem desconfiança. Eu não tenho desconfiança, eu não tenho dúvidas para chegar aqui e falar para vocês que eu não confio no Intercept, que eu não confio no Glenn. Quem é o patrão do Glenn? É o Almeida, o Pierre Almeida, que está ali com Soros, enfim, Deep State, desse poder todo, do governo, é o governo invisível mesmo. E esses que a gente conhece, né, que estão mais à superfície, porque tem o lado mais profundo ainda que a gente não tem nem noção de quem sejam essas pessoas. Portanto, gente, não confio, não vou colocar o duplo dentro do mesmo saco do Intercept, não. Só citei aqui porque a minha opinião sobre o duplo expresso é que a gente tem que tomar cuidado com essas grandes revelações, com essas verdades que já passaram um pouco do tempo. Não que não seja importante, vou reiterar, não que não seja importante. É importante, mas algumas verdades ela tem um tempo de validade. Por exemplo, quando os Estados Unidos confessam que existiu uma operação para a invasão do Brasil durante a ditadura de 64, para ficar do lado dos militares, para que o Jango realmente, né, capitulasse, etc e tal. Operação Blood and Sand. Quando os Estados Unidos assumem isso, a mídia vem, traz à tona e tal, no momento em que isso foi falado, em que isso foi legitimado, para sair desses ares de teoria da conspiração, era uma verdade que já não tinha tanto impacto, era uma verdade que passou da hora. Então ela continua verdade, mas ela já não tem mais o impacto que teria se tivesse sido falado no momento. Isso é uma questão de momento, é uma questão de ensejo. A verdade, ela precisa do ensejo para acontecer. E algumas verdades passam do tempo. E, na minha opinião, a verdade Banestado passou do tempo. Embora ela possa, sim, ajudar a que outras verdades pontuais, odiernas, que são necessárias, que vão abalar, sim, o poder, o atual poder no Brasil,
tá aí mexendo os pauzinhos para aprofundar o neoliberalismo, a destituição do Estado, o desmonte todo, tudo isso que a gente vê, o imperialismo, seja importante. Então é importante, mas não tem o peso que está sendo vendido. Não porque as pessoas não devam ser investigadas, as pessoas devem ser investigadas, os implicados devem ser investigados. Mas a gente sabe que não vai ser, nós estamos no Brasil, né? A gente sabe como é que a coisa funciona aqui. O que gera de repercussão é importante porque linka para outras reflexões, para a Operação Lava Jato, que é uma verdade pontual, que é uma verdade que precisa ser falada, precisa ser desconstruída, a anatomia da Operação Lava Jato precisa ser exposta agora, porque daqui a alguns anos vai ser uma verdade também ultrapassada. E aí não adianta nem o próprio Estados Unidos, a mídia, a imprensa estadunidense, as autoridades estadunidenses reconhecerem que os Estados Unidos foram os mentores da Operação Lava Jato e a que propósito, certo? Então, dentro disso tudo que eu falei, partindo de tudo isso, o que o Pepe Escobar fala bastante, chama muito atenção, e eu venho falando também, só que eu não utilizava esse termo, que é o tal do limit hangout, que é um termo aí estrangeiro, mas eu sempre falei com relação a isso sobre o Snowden. Quando eu falo sobre o Snowden, eu sempre falo, gente, o Snowden me parece um agente duplo, ele parece que solta algumas verdades que não são tão impactantes para poder distrair, né, suprimir outras verdades, para tirar o foco de verdades mais impactantes e verdades mais pontuais. Então eu sempre falei eu sempre dei minha opinião sobre o Snowden dentro desse limit hangout, que eu não conhecia, passei a conhecer depois que eu passei a acompanhar o Pepe Escobar. Então, sabendo de tudo isso, que algumas verdades são soltas no momento que elas já não fazem mais tanto impacto para distrair de outras verdades, tomem cuidado com o próprio Rômulus. Porque tomem cuidado com todo mundo, porque é uma guerra híbrida, é uma guerra híbrida muito ardilosa, muito inteligente. Esse mal não dorme. O mal não dorme, o mal tá aí para realmente nos enganar o tempo todo, nos distrair, para que a gente não consiga criar um consenso, criar uma união, criar uma opinião tão sólida que nos faça agir da forma como nós devemos agir, e não dessa forma fragmentada. Então tomem cuidado com o Rômulo sim, e com o duplo expresso, porque pode ser que ele esteja dentro deste arcabouço de verdades para distrair de outras verdades, um agente duplo, uma pessoa que articule, que receba de poderes maiores, que seja um funcionário do imperialismo. Pode ser que sim, eu não estou dizendo que ele é, mas pode ser que sim, né? Todos nós temos que ser olhados com certa desconfiança, nas nossas ambiguidades. A gente deve ser questionado o tempo todo. As pessoas não podem nos colocar em altares. Nós não somos ídolos de nada. Então, a nossa pauta, o nosso trabalho, essa militância é adulta. Não tem nada a ver com celebridade, com celebritismo. Então, a gente tem que olhar para as pessoas de forma adulta, racional e fria e questionar. Hoje eu tenho os meus compas, os meus aliados, os meus espaços que eu gosto de ter a minha interlocução, mas amanhã eu posso me distanciar dessas pessoas, porque elas podem causar em mim um incômodo, uma ambiguidade, que eu não queira mais fazer parte daquilo, sem ter certeza de nada, porque eu também não sou não tenho bola de cristal, eu tenho desconfianças, assim como eu tenho as minhas desconfianças com relação ao Ciro Gomes. Atualmente elas vêm recrudescendo cada vez mais com relação às ambiguidades do Ciro Gomes, às suas atitudes contrárias, ao seu discurso e à sua praxis, né? E a gente vai falar disso num próximo vídeo. A minha opinião, para resumir, no cômputo da coisa toda, eu acho importante o trabalho do Duplo Expresso, não só no caso Banestado, mas em tudo que nós falamos lá, que eu falei lá, que o Rômulo me deu espaço para falar, coisas que eu sei que são nevrálgicas, coisas que eu sei que é ali o vespeiro
e por isso que eu falo tanto, porque é o meu foco, porque eu acho que é muito importante. Ele deu espaço para o Daniel Simões, ele deu espaço para o Rubem Gonzalez, ele deu espaço para várias pessoas, para o Felipe Quintas. Ou seja, foi muito importante porque a gente alcançou outras pessoas e isso é muito importante e eu agradeço o Rômulo por isso. E peço desculpas se estou sendo injusta nessa minha desconfiança. No entanto, o ardil é tão grande da guerra híbrida que ele pode sim ter reunido essas pessoas todas nacionalistas, de uma vertente aí que corre por fora da dicotomia esquerda e direita. A gente que tem uma narrativa bem contundente, nacionalista, ele pode ter reunido todo mundo para tentar pulverizar essas pessoas, descredibilizar e enfraquecê-las por dentro. Isso é um ardil da guerra híbrida, da guerra psicológica. Então pode ser que ele tenha feito isso sim. Reuniu todo mundo e vai pulverizando essas pessoas, vai enfraquecendo dentro da bolha a imagem dessas pessoas, né? É de uma forma muito sutil, muito inteligente, mas a inteligência faz parte da guerra híbrida. Ou pode ser que o Rômulo seja só um egocêntrico. Só um egocêntrico, alguém que tem uma vaidade tão grande e não aceita ser contrariado. Somos vaidosos, eu também sou vaidosa, eu também não gosto de que as pessoas façam qualquer tipo de ataque frontal a mim, sejam muito contrárias a mim em determinados assuntos. Eu também tenho uma certa dificuldade para lidar com isso, porque eu sou vaidosa, gente. Você também é, eu tenho certeza. Todos nós somos. E nós somos seres humanos que fazemos parte de uma militância. Não temos como tirar. A gente tenta da forma, né, mais árdua possível libertar, tirar, purificar a nossa militância da nossa personalidade. Eu tento muito despersonalizar a minha militância, mas é difícil, porque sou eu. Sou a pele que habito, sou a mente. Sou a boca que fala a vocês. E as minhas percepções. Então pode ser que o Rômulo só traduza no seu trabalho um egocentrismo muito grande, uma vaidade muito grande, e dessa vaidade gera aí as ambiguidades que a gente fica meio desconfiado, mas que ele não seja agente duplo, que ele não esteja dentro do arcabouço limite hangout. Não, pode ser que não seja nada disso, né? E que ele realmente acredita naquilo que ele faz. Enfim, não tem um posicionamento, então assim, sólido, final sobre o duplo, sobre o Rômulo. Essa minha opinião pode mudar e eu posso descobrir coisas e voltar aqui e falar pra vocês. O The Intercept, o Glenn, essa cambada toda aí, o 247, que é extremamente petista, parcial, isso aí eu não recomendo. Isso aí pra mim é descartável. Eu assisto as participações do Pepe Escobar porque eu gosto do Pepe Escobar. Até então, eu também tenho severas contradições a todo o conteúdo do Pepe Escobar, o olhar geopolítico dele. Tem algumas coisas que eu não concordo, sabe? Não acho que, enfim, não é bem aquilo, mas eu respeito e não acho que vou concordar 100% com ninguém que eu vou encontrar aí pelo caminho. Não é esse o nosso propósito, a concordância, a aquiescência o tempo todo. Aliás, é das nossas contradições que a gente vai gerar essa dialética nacionalista, que a gente vai gerar aí um trabalho, que a gente vai gerar quadros, personagens, mentes. A gente vai proporcionar um nacionalismo que possa bater de frente com o atual poder consolidado, que, enfim, é o que domina as narrativas, é o que domina os debates políticos e a inserção de quadros na política, candidatos, eleição após eleição. A gente precisa eleger nacionalistas, a gente precisa criar, então, todo um trabalho, toda uma narrativa nacionalista, muito transparente, muito acessível para o povo e sair da bolha, ampliar a bolha. E nesse quesito, o duplo expresso é muito importante sim. Agora, tem que tomar cuidado, porque ele pode estar trabalhando por dentro do movimento para soltar algumas armadilhas e fragilizar e impedir de uma maneira muito sutil. Pode ser que tenha outros aí entre nós, né, que façam isso. Então tem que tomar muito cuidado. Não pode ser um paranoico, né, mas tem que tomar cuidado, porque essa militância é uma militância adulta.
Eu acho que eu falei tudo, eu acho que eu esclareci meu posicionamento com relação ao duplo, ao caso Banestado, ao Rômulo Maia. Se ficou algum questionamento aí, se ficou alguma coisinha aberta que vocês não entenderam a respeito, deixem nos comentários e em breve eu vou fazer lives e a gente vai se entendendo, a gente vai conversando nas lives doravante, certo? Agora eu vou tomar um café na cozinha da minha casa e tchau!